Boa noite. Então, certa vez, uma certa mulher estava na sala de embarque do aeroporto e ainda faltava muito tempo para o voo dela. Ela resolveu comprar um livro para matar tempo, comprou também um pacote de biscoito. Foi para um canto da sala de embarque, um lugar assim mais afastado, sentou numa poltrona confortável, começou a ler o livro. Num dado momento, um homem se sentou do lado dela e ela pegou o primeiro biscoito. E para surpresa dela, ele foi lá e pegou um também. Mas que cara de pau, ela pensou. Pegou meu biscoito, minha bolacha, sem nem falar comigo, sem nem me perguntar. E aí só de raiva ela pegou outro. E ele pegou também. E ela pegou mais um, e ele outro, e ela mais um, e ele outro. E ela foi ficando tão indignada que ela não conseguia nem olhar para ele. De tanta raiva que ela estava daquela situação. Quem é ele para pegar os meus biscoitos sem nem me pedir, sem nem me conhecer, sem nem falar comigo? Pois quando sobrou a última bolachinha do pacote, ela pensou, agora eu quero ver o que ele vai fazer. Ele pegou, dividiu ao meio, deixou a metade com ela, pegou a outra metade, sorriu e foi embora. Ela estava tão indignada com essa situação que nem percebeu que o tempo já tinha passado. Estava na hora de embarcar, pegou a fila do embarque, entrou no avião. Quando ela se sentou confortavelmente na poltrona, que ela foi guardar o livro dentro da bolsa, a surpresa. O pacote de biscoito que ela tinha comprado estava intacto dentro da bolsa. E aí toda aquela raiva, toda aquela indignação se transformou em vergonha. Meu Deus, né? Eu que estava comendo os biscoitos alheios, né? E ainda com raiva porque ele estava comendo supostamente os meus. Enquanto que ele, ao contrário de mim, né, que fiquei ali indignada, foi cordial, gentil e dividiu todo aquele pacote comigo. Mas agora já era tarde, ela já estava dentro do avião, prestes a embarcar, não tinha mais como voltar e pedir desculpas. Então essa historinha nos convida a nos refletirmos, né? Quantas vezes será que a gente não está comendo biscoito de outra pessoa, achando que na verdade é o nosso? Então, quando a gente vai falar sobre o egoísmo, a primeira coisa que eu peguei lá no significado, no dicionário da língua portuguesa. O que significa o egoísmo? Então, na língua portuguesa, ele é a falta de altruísmo. Ele é o contrário do altruísmo. O que seria o altruísmo? Aquele sentimento, né, aquela vontade voluntária que alguns têm de executar ações que vão beneficiar os outros. Ou ainda, ele pode ser considerado um apego excessivo aos próprios interesses. Apego, essa palavra é importante, a gente tem que guardar. Ou ainda, um comportamento da pessoa que não tem em consideração os interesses do outro. Então, egoísmo do latim, ego, significa eu. Então, é olhar para os meus próprios interesses antes dos interesses dos outros. Quando nós entramos, então, no significado para a doutrina espírita, Kardec nos traz que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Ora, se cada um olhar primeiro para si e planejar e fazer as suas ações de forma a satisfazer primeiro os seus próprios interesses, passando muitas vezes por cima dos interesses e das necessidades dos outros, sejam nas coisas mais pequenininhas ou nas maiores, sejam nas questões morais ou nas questões materiais, nós ainda vamos ter as desigualdades sociais, as lutas, os conflitos e todas as misérias, porque cada um vai olhar para si em detrimento do próximo, do outro.
No livro Palavras de Vida Eterna, quando Emmanuel comenta a primeira carta aos Coríntios, quando Paulo fala que o amor tudo sofre, ele traz uma série de questões. E ele fala que o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Desvarios cometidos em nome do amor. Parece que essa frase foi escrita mês passado, né? De tão atual que ela é. Então Emmanuel traz para a gente que em nome do amor, homicídios são perpetrados publicamente, suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos, furto, contenda, injúria, perversidade aparecem todos os dias, mulheres indefesas, homens dignos, jovens, crianças, em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste, sob a legenda do amor. Ainda há poucos dias, todo mundo foi surpreendido com as notícias de um ataque terrorista, matando centenas de civis, de crianças, de mulheres, de idosos. Tudo isso em nome do amor? Mas Emmanuel ele complementa. Entretanto, não é o amor, é o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio. É ele sim que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. É o egoísmo que gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor não. O amor, longe disso. O amor se alegra com a alegria dos outros corações. Então, quando a gente pega a tradução de Emmanuel para o egoísmo, que é o apego da alma ao bem próprio. Olha de novo aqui a palavra, apego. E quando a gente pensa no bem próprio, ele não é importante? Não é importante eu estar bem comigo mesmo para eu poder trabalhar pelo próximo? Eu não tenho que estar bem primeiro comigo para poder ser caridosa, para poder ajudar alguém? Então teria aí um egoísmo do bem, digamos assim? O bem próprio, ele é importante. A busca do bem próprio, ela é um dever. O problema é quando a gente transforma esse sentimento da busca pelo bem próprio em apego. E aí a gente tem o egoísmo. E essa busca desse bem próprio, eu transformo num instrumento absoluto em que eu tenho que preservar a todo custo, muitas vezes às custas das necessidades do bem próprio do outro. Então, quando a gente tem esse apego, nós temos o egoísmo. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Qual é aquele pior, E os Espíritos respondem, temos dito muitas vezes já, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Então o egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade. E eles ainda complementam. Quem quiser já desde essa vida, já desde essa encarnação, e se aproximando um pouquinho mais da perfeição moral, deve expurgar de todo o coração o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Então, na doutrina espírita, o egoísmo ele é o contrário da caridade, são antagonistas. Quando a gente tem o orgulho, antagonista da humildade, e o egoísmo, antagonista da caridade. Então, o egoísmo, ele é para o qual todos os verdadeiros cristãos devem apontar as suas armas, dirigir as suas forças e a sua coragem. Mas por que a sua coragem? E quando a gente
do egoísmo, do ego, daquele sentimento, daquele apego da busca pelo bem próprio, a gente está falando de nós mesmos. E é muito mais fácil a gente identificar o egoísmo no outro do que identificar o egoísmo em nós mesmos. A gente identificar quando que os nossos interesses estão passando por cima, estão burlando os interesses do próximo. Então nós temos que ter coragem para vencer-se a si mesmos, muito mais do que para vencer os outros, porque a transformação começa em nós. E nós temos que começar a olhar primeiro para nós, nas nossas ações, para conseguir, então, nos voltar contra o egoísmo, né? Então, ele é a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. O egoísmo, ele é filho do orgulho, né? Ele se origina do orgulho. O orgulho é aquele sentimento de exaltação. Quando nós exaltamos a personalidade, achando que nós somos mais ou melhores do que o outro. E olha, se eu sou maior ou melhor do que o outro, então as minhas necessidades primeiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu sou maior, sou melhor. E naturalmente, por consequência dessa exaltação, dessa sensação do orgulho, eu vou ter práticas egoístas. Então, o orgulho é o sentimento e o egoísmo é a ação. Por isso que os dois andam de mãos dadas, um é filho do outro. E de onde que vem esse sentimento, essa chaga tão importante das mazelas da nossa humanidade, né? Encarnadas aqui nesse momento? Eles vêm de um sentimento natural, do instinto de conservação. Então, se a gente for olhar lá há mais de 2 milhões de anos, quando ainda éramos lá os homens de Neandertais, nós tínhamos que ter esse instinto de conservação muito mais exacerbado. A gente não tinha comida todo dia, era difícil caçar, né? Então, muitas vezes, eu vinha um predador, eu tinha que me impor, tinha que mostrar que eu era grande, que eu era forte. Porque se a gente entrasse em batalha, talvez eu pudesse perder. Então, eu já tinha que intimidar o meu oponente logo para ele desistir da batalha. E a gente vê esse comportamento nos animais silvestres, né? Mas à medida que nós fomos evoluindo, que a nossa inteligência rudimentar foi evoluindo, que a nossa razão foi amadurecendo. À medida que nós fomos evoluindo, nós fomos desenvolvendo técnicas de estocar alimentos, de plantar. Então agora eu não precisava mais caçar todo dia, eu tinha alimento estocado. Aí a gente começou a compartilhar. Tu compartilha a carne que tu caçou e eu compartilho os grãos que eu plantei. Eu te dou o meu arroz, tu me dá o teu feijão. A gente começou a viver em comunidade. Então, em maior número, nós nos protegíamos mais, nós não éramos alvos tão fáceis. Então, à medida que nós fomos evoluindo, enquanto inteligência, enquanto razão, enquanto comunidade, enquanto sociedade, esse instinto de conservação, ele deveria ter ficado lá atrás, ele deveria ter ficado diminuído. Mas nós ainda carregamos muito esse instinto na forma do egoísmo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz 2 exemplos, sendo Jesus o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o exemplo do egoísmo, desses 2 antagonistas. Pôncio Pilatos era um dos governadores, romanos, e ele que teve a responsabilidade ali de julgar Jesus. E quais eram as faltas de Jesus? Pôncio Pilatos não conseguiu identificar. Jesus não tinha faltas graves que pudessem levá-lo à crucificação.
mas ele estava sendo ali pressionado pelos sacerdotes, pressionados pela própria multidão que ali se encontrava. E Jesus então e Pôncio Pilatos então aproveitou a festa da Páscoa, em que toda a festa ele tinha que soltar ali um prisioneiro. E ele tentou soltar Jesus, mas a multidão gritava: não, matem esse homem, soltem Barrabás. E Pôncio Pilatos tentou por 3 vezes soltar Jesus. E ele viu que então não ia adiantar, os sacerdotes estavam pressionando, a multidão também, ele ficou até com medo de ter uma revolta. Ele pediu então uma bacia com água e disse: lave as minhas mãos. O sangue desse inocente não é meu, é de vocês. Mas o que o Evangelho vem nos dizer? Quando a gente tem essa atitude de eu lavo as minhas mãos, mesmo sabendo que aquilo não é o correto, eu também estou tendo uma atitude egoísta, quando eu não me importo. Então, por mais que eu não faça uma ação direta, mas eu sei que algo não é correto e eu não me importo e eu deixo passar, eu também estou tendo uma atitude egoísta. Na questão 914. Então, estando o egoísmo fundado, no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Nós vamos conseguir fazer isso? Chegar-se a consegui-lo? E o que os Espíritos nos ensinam? Que à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, é necessário que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. E isso depende da educação. Ou seja, à medida que a gente vai nos educando, enquanto espíritos eternos, sabendo, tendo a consciência que nós estamos aqui nessa encarnação de passagem, que se nós temos uma eternidade, o que é uma encarnação, essa encarnação na linha do tempo? É muito pouquinho, é um espaço muito curto. Então, se eu tenho essa consciência de que eu estou semeando hoje, neste estado, na matéria, nesse presente, é para eu colher na vida futura. E se eu tenho toda uma eternidade que eu preparei em decorrência das minhas ações, não importa se eu sou mais ou menos nessa encarnação. Os valores mundanos, eles vão ficando de lado, porque eu vou dando mais valor às coisas espirituais do que às coisas materiais. Então, à medida que nós vamos tendo essa consciência da eternidade, da vida futura, de plantar o agora para colher no amanhã, preparando para a vida futura, nós vamos conseguir extirpar pouco a pouco o egoísmo dentro de nós. Então, o Evangelho nos ensina: começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Lembrando que a caridade é o antagonista do orgulho, a caridade vai combater o orgulho. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixar a Deus de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Então, a gente pode começar nas pequenas ações. Lembrar que a caridade ela tem muitas facetas. Então, quando eu tenho paciência com aqueles que moram comigo no meu lar, na minha família, eu estou sendo caridoso. Deixar um olhar torto que eu recebi do meu colega de trabalho sem revidar. No trânsito, deixa aquele apressadinho passar. Depois eu vou, deixa, ele deve estar com mais pressa, então, não devolver o xingamento, a buzina. Pouco a pouco, sendo caridosos, nós vamos conseguir. Então, com o egoísmo e o orgulho que andam de mão dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calarão os pés das mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Tão perigoso é o egoísmo. Então, vamos nos lembrar, do mandamento maior: amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Sempre com coragem para olhar
para nós mesmos, para as nossas ações e com fé em Deus. É isso, bom? Muito obrigada pela paciência e pela escuta. Carlos, boa noite. Obrigado, Mariana. Muito bom as reflexões sobre egoísmo, que realmente é uma das dificuldades que a gente ainda carrega para a nossa evolução.